O fanatismo é mais do que uma simples devoção. É a linha tênue onde a paixão cega se transforma em obstáculo à razão. Em um mundo marcado por certezas, em um mundo marcado por conexões, aquilo que vai contra a nossa verdade, aquilo que vai contra o que a gente acredita, nos causa um grande desconforto. Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas ao podcast Cerebrando. Fala pessoal, boa noite. Estamos aqui para o nosso novo episódio semanal, às vezes quinzenal, às vezes mensal do nosso Às vezes podcast. anual, às vezes. E aí É, o, nós vamos. o anual Depende geralmente muito, né? bate na gente voltando em setembro, né? Todos os anos. Se acertarem, se aceitarem algumas dicas, não criem muitas expectativas, senão se frustram, né? Então, assim, a gente aparece em algum momento, né? Mas não criem. Exatamente. Ou não, né? Exatamente. Tem essa ainda. Fala pessoal, bem-vindos ao nosso novo episódio aqui do podcast Cerebrando. Estamos hoje com o elenco completo por aqui, dessa vez com um tema muito pedido por vários de vocês. Vamos falar então sobre o fanatismo, mas antes vamos deixar o nosso prezado doutor Diogo dar as caras por aqui. E aí, Diogo? E aí, pessoal, tudo bem? Todos muito bem-vindos a mais um episódio do Cerebrando e hoje o tema é fanatismo. Vamos lá, vamos destrinchar esse tema. Dá uma aproximada aí desse mic depois, Diogo, só para eu poder escutar um pouquinho Fechou. melhor. E agora fica bom. Como eu sou o rapaz Beleza. do retorno aqui, tá vendo que eu tô direcionando, né? O Leandro é o nosso cara técnico, né? Exatamente. Tô tendo Bom, técnica. Nosso técnico, nosso locutor, nosso neurocientista aqui tá fácil, cara. Deu um problema, se resolve tudo internamente na hora. Fechou, Exatamente. Nem a que Boa. vida seja. como ela é. Exato. A vida como ela é. Bom, vamos lá, cara. Pegando então o gancho aí do fanatismo, que a gente pode caracterizar como uma devoção intensa, né? Aquela devoção quase ou inabalável a uma ideia, a uma pessoa, mesmo a um grupo. Vamos embora começar entendendo um pouco do ponto de vista da neurociência. O que é o fanatismo? Quais áreas do cérebro estão associadas a ele? O que acontece na cabeça ali dessa pessoa que na prática acredita piamente e chega muitas vezes a apostar a sua vida em prol de algo que ela sequer tem muitas informações, que é o que acontece em grande parte das vezes, né? O cara se entrega com base em informações que não são reais, mas sim direcionadas, e isso cria todo um contexto em volta da vida daquela pessoa. E aí, esse cérebro, o que está rolando ali dentro? Então, vamos lá. Para a gente entender um pouquinho o que é o fanatismo, a gente vai ter que entender um pouquinho antes que o fanatismo está associado, antes de mais nada, a algo que no teu cérebro, de certa maneira, já foi consolidado. Né? A gente não cria o fanatismo em torno do nada e o fanatismo ele não vem fruto de um acaso. Você tem que ter uma consolidação. Portanto, o primeiro princípio para a gente discutir fanatismo é entender que uma vez consolidado, uma vez criado esses conectomas, a gente já tem ali uma redução de gasto energético. E quem nos acompanha aqui desde a nossa primeira temporada, a gente sempre discutiu muito sobre aquilo que o cérebro busca, que é o quê? Poupar energia. Então, falar de fanatismo é falar que existem redes, existem conectomas, existem padrões celulares que nós possuímos e por meio desses padrões que nós o temos, isso facilita para que nós possamos, então, muitas vezes criar vínculos com pessoas que busquem essa mesma linha de raciocínio. Eu sempre digo, inclusive, que esse conceito, muitas vezes equivocado, de que os opostos se atraem, isso é uma grande mentira hollywoodiana. Os opostos, eles não se atraem, os opostos se exterminam, os opostos se repudiam, os opostos produzem guerra. Ou seja, pessoas fanáticas andam com pessoas fanáticas. Pessoas fanáticas não vão andar com pessoas que não são fanáticas. Então, do ponto de vista cerebral, é importante a gente dizer que o fanatismo ele te traz uma certa recompensa, portanto, se tem recompensa, eu vou ter sistema límbico, eu vou ter dopamina, eu vou ter serotonina. Do ponto de vista cerebral, a gente pode dizer que o fanatismo, de certa forma, ele vai, a depender de como que você estabeleça essa linha de raciocínio, recrutar também região pré-frontal, ou caso contrário, ele pode inibir região pré-frontal também, a gente vai discutir isso depois,
mas em um grande resumo, só para a gente começar a contextualizar, a gente precisa entender que a gente fica fixado no fanatismo porque o fanatismo traz zona de conforto, o fanatismo impossibilita não gastar energia, portanto não tem quebra de ATP e automaticamente vai ser confortável quando estamos entre os nossos, né? Portanto, é aquilo que aproximam aqueles que estão de acordo com a minha linha de raciocínio e que repudiam e que causam guerras com aqueles que vão contra a minha ideologia ou o meu pensamento em si. Lá naquele começo, Ivo, nós falamos um pouquinho para o pessoal contextualizar até uma coisa bem importante sobre emoções e sentimentos. Portanto, quando você recebe um estímulo externo e você gera uma emoção, isso é inconsciente. Agora, o sentimento daquela emoção, isso é consciente, você maneja. Quando você aprende que aquilo é o correto e não consegue mais julgar aquele contexto em que você fica tendo um comportamento relacionado àquilo o tempo todo. Então, eu aprendi, por exemplo, que quando alguém me contraria, eu viro uma pessoa agressiva. Eu aprendi que quando alguém fala uma coisa que eu não gosto, eu respondo de forma ríspida. Isso para mim vira um hábito. E essa criação de hábito também tem uma relação com o fanatismo. Porque no momento em que você cria uma cultura em que não há, por exemplo, uma contestação daquele hábito, daquela questão que a pessoa está fazendo de forma repetitiva, o cérebro interpreta que quando eu tenho acesso àquilo, eu ajo daquela forma e ponto final. É por isso que não tem discussão com uma pessoa que trabalha com fanatismo. Você não consegue argumentar com ela, em qualquer âmbito que seja. Seja num âmbito profissional, seja num âmbito de política, seja num âmbito de futebol, de qualquer contexto, essa pessoa não vai conseguir ter argumentação, você não consegue falar com ela, porque para ela, aquele conectoma é assim que funciona e ponto final. E se ela fosse mudar isso, geraria muito gasto energético. Então, para você mudar e sair de um fanatismo, já vai uma dica, é uma coisa pesada, é algo que não é tão fácil de conseguir de uma forma tão rápida e tão simples. A biologia é lenta, de fato. E por isso que a gente entra no extremo, né, o Diogo, por exemplo, se a gente traz, pegando esses teus exemplos, se a gente vai para o campo religioso, a gente sabe que no campo religioso a gente tem todas as histórias possíveis e impossíveis, né, a gente sabe das cruzadas em si, a gente sabe das perseguições que vieram motivadas pela fé, a gente sabe, por exemplo, do que aconteceu dentro da barbárie nazista com Hitler, a gente sabe o que aconteceu com Mussolini na Itália, e tudo isso fundamentado por um discurso religioso, um discurso de fé em si. Né, se a gente vai para o campo político, a gente vê vários regimes autoritários que utilizam esse discurso fanático por meio de ideologias, de ferramentas que a gente sabe que mobiliza a massa, porque é muito mais fácil a gente mobilizar pelo fanatismo, porque pelo fanatismo, inclusive, te tira a razão. Então, os movimentos, a gente tem vários movimentos, se a gente pega na história, por exemplo, esses movimentos totalitários do século XX, tudo isso é o quê? São construções que atravessam o fanatismo, o esporte não precisa nem dizer. Né, o esporte, basta a gente ligar a televisão e ver diariamente o que acontecem pelo fanatismo do esporte em si, as violências que acontecem, esse conceito de rivalidade. Ou seja, a gente tem um problema que precisa ser discutido, até porque nem tudo aquilo que é confortável, de certa forma, vai me colocar num local de saúde ou numa reflexão saudável, né? Inclusive, a gente tem que ter uma certa preocupação com o discurso do conforto, porque o conforto, de certa maneira, a gente sabe que ele está longe de ser inócuo para a gente, né? Aí a gente cai numa frase que eu costumo dizer aqui de Guimarães Rosa, que o animal satisfeito, ele dorme. O fanatismo te coloca em satisfação, e quando se dorme, você manipula a massa, quando se dorme, você distrai, e quando dorme, a gente tem todos esses movimentos que a gente conhece aí dentro desses contextos todos que foram citados na tua fala, né? E as pessoas manipuladoras sabem utilizar muito bem isso, Leandro. Não tem dúvida alguma. Então, quando você é um grande ditador, você pega as dores do povo, por exemplo, e você coloca no teu discurso. E aí a Claro, pessoa fala, opa, se eu tenho uma dor a ser resolvida, é muito mais fácil que um terceiro resolva por mim do que eu mesmo resolver a minha dor. E aí eu pego e exato, coloco fé absurda nessa pessoa. Então, às exatamente. vezes você pergunta como que o povo ainda apoia certos líderes que para mim são, na verdade, pessoas só que manipulam, se
ele fez isso, fez aquilo, se ela fez isso, fez aquilo, por esse motivo. A gente tem uma certa necessidade de gurus, né? Isso é uma questão que a gente precisa, inclusive, estudar. Por que que a gente busca em toda a história gurus? E aí, tem um filósofo que já tive o prazer de discutir com ele algumas vezes, e eu gosto bastante, que é o Clovis, e ele fala assim: aí a gente busca gurus e o guru, ele tem que vir de longe. Por quê? Porque se o guru for perto, a gente vai ver que não é guru porra nenhuma. Né? Então, guru Não, bom é não, tem guru que de longe. ser. Quanto É de mais próximo o longe. guru, você vai falar, rapaz, não é guru nada. Né? Então, essas questões a gente tem que discutir, porque a gente também cria fanatismo nessas pessoas. Né? A gente projeta a perfeição no outro, a gente sempre idealiza demais. Então, são questões que nós precisamos discutir, porque a gente busca sempre essas características e a gente não consegue lidar com aquilo que é nosso, inclusive, né? Com aquilo que, quando a gente vai para o conceito existencialista de Sartre, por exemplo, não vai para a nossa essência. Sartre fala isso maravilhosamente bem, né? Ele fala que a existência, ela precede a essência, ou seja, primeiro vem aquilo que eu sou, aquilo que eu acredito, aquilo que eu tenho, a relação que eu tenho, o emprego que eu tenho, e depois aquilo que eu idealizo. Então, aquilo que eu imagino que eu quero um dia ter, que eu pretendo, e infelizmente, quando a gente traz para essas reflexões, a gente vai ver que o fanatismo ele te sequestra desse lugar também. Por isso que, de certa maneira, é confortável. Por isso que, de certa maneira, o fanatismo religioso ele é confortável. Por quê? Porque ele te traz respostas, mesmo que as respostas muitas vezes não tenham fundamentação. Agora eu estou falando de religião, mas eu poderia estar falando de qualquer outra coisa. Mas mesmo que não tenha uma certa fundamentação, aquilo vai dentro da minha crença, vai dentro das minhas representações, já foi gasto energia naquilo. Já foi gasto oxigênio, já foi gasto glicose, já foi gasto tudo que uma célula precisa, portanto está estabelecido. Agora eu preciso do quê? Eu preciso só seguir. Né? Então, é algumas questões que a gente pode considerar. Olha que interessante, eu lembro que você trouxe agora. Eu lembrei de um experimento, cara, que eu vi alguns meses atrás, que eles pegaram um cara foi em algum lugar da Europa, que eu não me recordo agora, rasparam a cabeça do cara, enfiaram alguma roupa de monge nesse cara, colocaram ele em um templo, várias pessoas começaram a ir, ver ele falar coisas super incríveis, bonitas, ele correlacionava inclusive o que encontrava dessas pessoas na internet. Isso durou meses, cara. Até que um dia ele sumiu, falou que ia pra uma viagem na Índia, deixou o cabelo crescer, voltou a usar as roupas que ele usava, etc, e foi para aquele templo que ele tinha criado. E aí quando chegou lá, as pessoas ficaram olhando, não conheciam, e ele subiu lá no palco, começou a falar, a galera ficou puta da vida, cara. Teve cara que queria bater nele, teve gente que saiu chutando as Sim, coisas, derrubou a cadeira, etc. E alguns começaram a dar risada, tipo assim, cara, não é possível que eu caí em uma dessa. Né? Acho que pô, foi curioso. bem legal esse conceito que você colocou, mas puxando um pouco pro lado de cá agora, quando a gente fala de fanatismo, independente de ser um fanatismo religioso, de ser um fanatismo político, um fanatismo ligado ao esporte, a gente está falando de mesmas regiões ali que vão atuar no cérebro dessa pessoa. Ou seja, a gente deve ter Certo. ali, imagino eu, como no fanatismo você tem que ter planejamento, vai estar falando do córtex pré-frontal, estão falando da questão de gerenciamento de medo, enfim, tudo que vai acontecer, estão falando de amígdala, estão falando, você falou de liberação de dopamina, a gente está falando então Sim. também do estriado ventral, Sim. então são as mesmas regiões, independente do tipo de fanatismo, a gente vai ter o cérebro funcionando da mesma forma ali. Então, pensando nisso, cara, como que o sistema de recompensa influencia na prática o fanatismo? Porque algumas pessoas acabam chegando ao extremo, né, de fazer coisas assim muito bizarras. E como que a gente consegue correlacionar, então, alguém fazendo algo muito bizarro com o sistema de recompensa funcionando? Ou seja, Então, o matar também faz que a pessoa tenha prazer? A pessoa ir lá e quebrar um torcedor no pau porque ele estava no time adversário, etc. Chega nesse ponto de fazer sim, efetivamente aquela pessoa sentir prazer por isso que ela está fazendo? Sim, claro, sim. claro, sem dúvida, porque você repudia. Né? O fanatismo ele te traz, inclusive, ocitocina, né? Que todo mundo romantiza a ocitocina, mas pela ocitocina a gente mata também, né? A ocitocina é o hormônio que te aproxima dos próximos e repudia aqueles que você não se identifica. É isso aí. Então, existe uma frase muito interessante de um filósofo que eu gosto muito, que é Spinoza, e ele diz o seguinte: a paixão, quando não compreendida, ela é transformada na escravidão, né? Portanto, quando a gente traz para esse argumento, do ponto de vista cerebral, você tem lá, você citou aí a área tegmentar ventral, né? Essa porção mais inferior do encéfalo em si ali saindo do mesencéfalo.
E dali a gente tem duas vias importantes, né? Que é a via mesocortical e a via mesolímbica. Uhum. Ambas liberam dopamina em si, que inclusive são vias associadas à esquizofrenia também, né? Quando a gente tem falta de dopamina ou excesso, respectivamente, nas vias que eu falei, a pessoa pode ter os sintomas da esquizofrenia, tanto sintomas positivos quanto negativos em si. Mas e aí o que que acontece? Você tem uma via dopaminérgica. Essa via dopaminérgica, dentro das tuas crenças, eu falei que a dopamina está muito linkada a esse fanatismo em si, por quê? Porque você tem reforço, você faz com que essa via mesocortical, ela fica hiperexcitada. Via mesocortical hiperexcitada, você tem um grupo de neurotransmissores, de receptores de dopamina ali, que é um grupo de receptores chamado de receptores D2. Esses receptores, eles causam hiperpolarização na célula. O que que é isso, para quem não está habituado com essas nomenclaturas? Hiperpolarização é fazer com que essa célula silencie a sua atividade. Ou seja, essas células, elas estão ali sendo disparadas, estão ali conversando, liberando seus neurotransmissores. Quando hiperpolarizam, elas silenciam. Ou seja, excesso dessa retribuição, dessa identificação em si, faz com que essa região pré-frontal ela fique mais inibida. Região pré-frontal mais inibida, você tem perda de razão. E aí você faz tudo que a gente já discutiu. Você vai matar, você vai exterminar, você vai repudiar. Por quê? Porque você está preso única e exclusivamente às tuas referências, às tuas conexões, ao teu circuito que te possibilita movimentar, porque hoje a gente sabe muito bem que se fala muito pouco de circuito de recompensa, mas falamos muito de circuitos de expectativa, né? Hum. Porque recompensa em si, a gente sabe que ela é bem menor do que a expectativa, porque na expectativa cabe idealização. Então, quando a gente idealiza, a gente tem muito mais dopamina do que quando a gente tem contato direto. A idealização sempre vai ser melhor que a expectativa. Sempre. Né? Por quê? Porque a idealização é dentro das tuas referências, dos teus ideais, daquilo que é perfeito, daquilo que é exato. E por isso que a gente tem esses comportamentos extremos. E isso vai ser de todas as áreas. Por isso que as pessoas fazem o que fazem em nome de Deus, ou fazem o que fazem contra Deus, portanto, matar ou não matar não está ligado a ter um temor ou não tê-lo, porque as pessoas matam a favor e matam contra também, mas sempre linkados a um conceito fanático, porque no fanatismo não tem espaço para diálogo, não tem espaço para a gente poder discutir. E isso, rapidão só, Diogo, só para fechar esse ponto e você poder complementar também, mas isso explicaria, inclusive, o porquê de algumas pessoas chegaram ao ponto de se matarem em prol de algo ou suicidarem em prol de algo. Se pegar, a gente tá cheio de fatos na história aí, né? Mas acho que um que mais chamou Sim. atenção foi daquele cara chamado Jim Jones, na Guiana, em 77 ou 8, uma coisa assim, que o cara utilizou técnicas de persuasão e no final levou aí, cara, muita gente a um suicídio coletivo. E como Uhum. que explica, então, essa questão da expectativa e de prazer? Isso Fala, até cara, hoje, você tá né? indo contra um instinto, né? Na Até, verdade, Exato. até cara. hoje acontece, na verdade. Ne- Tem as baleias, a baleia azul, não sei o que, né, Diogo? E tem isso em Tem, todos os tem. conceitos, né? Na Em história da todos. própria fé, a gente consegue ver isso, a gente consegue ver isso com São Bento, com São Luís Gonzaga, né? Então, dentro desses conceitos, por isso que a gente entra naquilo que eu chamo de pedagogia do silício, né? Silício é aquele instrumento de tortura muito utilizado na época da Inquisição. E aí as pessoas fazem isso em nome do quê? Em nome da minha conexão, do meu fanatismo, da minha representação, né? Pode falar, Diogo. É que a grande questão aí, Ivo, que você põe até do suicídio coletivo, é o significado que as pessoas dão para aquilo que elas estão fazendo. A gente fala muito aqui sobre o significado. E quando você tem um significado, por exemplo, isso vira a minha vida, vamos supor. Eu comparo um jogo de futebol, eu comparo uma vitória do meu time a um evento como ganhar um filho, como ter um filho. Vira o tamanho disso. Eu ganho muito tamanho para esses eventos, vamos supor. O que vai acontecer? Aquilo que o Leandro falou, nosso córtex pré-frontal, que no ser humano é uma região mais desenvolvida que nos outros animais, mas não para todos os seres humanos, claro, vai acabar abalando o teu julgamento. Por que você não entra, por exemplo, num esquema de corrupção? Se você teve uma grade de valores dentro da tua vida, você vai falar, não, isso para mim não serve. Porque para você isso tem um significado muito negativo. Agora, se a pessoa, para ela, virou normal, vamos supor,
Ir todos os dias, tentar convencer que o que ela acredita é a coisa mais importante do mundo na vida dela e que para ela precisa converter X, Y, Z, ela não se importa se ela está sendo chata, ela não se importa se ela está se prejudicando, ela não se importa se ela está perdendo horário de trabalho e tomando até prejuízos individuais para isso. Ela não tem esse grau de importância. A pessoa de fato não pensa, ela não consegue julgar. E aí, não existe nessas fanatismo manipulações, racional, né, Diogo? não tem. Isso tem que estar Não claro. tem. Não, mas eu sou fã. Não existe qualquer fanatismo, ele te tira a racionalidade, ele te tira a razão. Né? Isso tem que estar muito claro. Não, mas eu consigo ponderar. Não tem. Caiu no fanatismo. Kant discute isso de maneira maestral também. Ele fala que a razão é a base da liberdade em si, da A base da autonomia liberdade, moral. Né? Se eu estou preso a esse local, eu literalmente já sou escravo disso. Né? Então não existe qualquer local que te puxe para o radicalismo, não existe radicalismo consciente, racional, porque isso é contra a ativação cortical, isso é contra aquilo que difere a gente de outras espécies, isso é contra o neocórtex, como está nas literaturas de neurociência em si. Ou seja, aquilo que difere a gente de outros animais, quem que é o radical? Quem que é o fanático? Vai ser o leão, vai ser o macaco, o pato, o coelho, o gato, o peixe, a gente não pode. Sim. A partir do momento que eu entro no extremo do radicalismo, eu e o leão a gente não difere, porque eu sou movido unicamente pelos meus desejos e pelos meus instintos. Então o Homo sapiens sapiens ele não vai ter qualquer diferença quando a gente compara com outra espécie. E nós falamos muito, Leandro, de fanatismo religioso, de fanatismo político, mas em todas as esferas pode haver um fanatismo. E é isso que é Trabalho, né? perigoso. Trabalho pode haver um fanatismo. Relacionamento. A gente tem um caso na Apple, né? Que na época do Jobs ainda existia o famoso culto à Apple, né? Sim. Da galera que trabalhava lá, que era algo muito forte. O pessoal chegava a brigar em algumas festas, inclusive, aconteciam por conta disso. Tá? E Mas não, imagine, né? Dá para se dizer, então, que na prática, como quando a gente fala de fanatismo, a gente está falando de uma supervalorização de algo, que o fanatismo, ele altera na mente da pessoa, então, a percepção da realidade, daquilo que ela está vivenciando. Total. Exatamente. Aí, se você me perguntar o que é realidade, eu vou pedir para você me dar mais 4 horas de podcast para eu poder falar contigo. Mas, dentro de um conceito normal, menos filosófico, menos metafísico, porque a realidade... Deixa eu quieto. Tá, eu vou ficar quieto, que eu vou entrar num discurso agora aqui que vocês vão ter que me reprimir. Né? Eu já ia entrar em Kant, agora ia falar aqui sobre a realidade, sobre o fenômeno em si, não vai rolar. Né? Mas é isso. E Nietzsche vai falar uma coisa muito legal. Ele diz que a fé ela é inimiga da verdade em si. Né? E a fé, quando eu falo da fé, eu não estou falando de fé religiosa. O problema é quando a gente fala de fanatismo, quando a gente fala de fé, a gente sempre atribui ao conceito instituição religiosa, e não tem nada a ver. A gente pode ter fé em várias outras coisas. Nós já discutimos isso aqui em outros podcasts também. Né? Se a gente não tem fé, por exemplo, nesse momento, que o que nós estamos fazendo aqui tem um significado, a gente não estaria aqui. Então tem que ter um significado, tem que ter uma fé. Se vocês que estão nos escutando nesse momento, se vocês não têm fé, que o fato de nos escutar aqui, isso de certa forma contribui para algo na vida de vocês, vocês também não estariam aqui escutando. Se você não tem fé que quando você pede um Uber, essa pessoa não está deprimida e não vai jogar o carro de cima da ponte ou bater num poste, você também não pediria. Ou seja, a gente se relaciona dentro da fé. O problema é que a fé ela não pode te cegar. Porque se ela te cega, ela te tira a razão. Tudo aquilo que te tira a razão é perigoso. E aí vem, Leandro, por exemplo, algo que acontece muito atualmente, que é a identificação com a profissão. A tua profissão pode virar um fanatismo também. Exatamente. Em que eu já tive colegas médicos, por exemplo, que marcavam cirurgias no domingo para não ter contato social com a família. Porque não queriam ter esse contato social. Não, parece impressionante. Mas isso é um fanatismo também. Tanto vira que o trabalho tanto vira que é o suicídio ético do mundo contemporâneo, né? O único momento em que se cabe se matar numa palavra é no trabalho. Você pode falar para qualquer outra pessoa que está se matando de qualquer coisa que eles vão achar até interessante, que vão literalmente te questionar. Se eu estou me matando de comer, vão brigar. Se eu estou me matando de fazer sexo, vão brigar. Se eu estou me matando de beber, vão brigar. Se eu estou me matando de usar droga, vão brigar. Agora, se eu falar estou me matando de trabalhar, as pessoas vão falar, é isso mesmo, tem que trabalhar.
Porque se não De trabalhar não água, né, conquista Leandro? nada. Não, qualquer outra coisa. O É. único local que cabe, estou me matando, é literalmente no trabalho. Ou seja, isso também cai num loop do contexto de fanatismo. O que eu quero que as pessoas entendam que, do ponto de vista cerebral, o fanatismo é prazeroso. Por isso que a gente busca as nossas tribos, por isso que a gente busca os nossos gurus, por isso que a gente tende a buscar pessoas que tenham a mesma visão que a gente, as mesmas ideologias. E isso, quando isso não cabe? Isso não cabe quando tem paixão. A paixão perdoa o Uhum. fanatismo, porque a paixão te tira essa reflexão. E aí na paixão já cabe. Na paixão é diferente, porque na paixão você consegue fazer, por exemplo, o que você vai fazer na paixão? Ah, mas eu gosto de MC fulano e ela gosta de música clássica, sei lá. A paixão ela te permite. A paixão, por quê? Porque a paixão é o instinto do instinto do instinto. A paixão é o biológico falando, vai lá procriar, vai lá reproduzir, comer, dormir, reproduzir, né? Vai lá fazer isso. Então a paixão ela possibilita. Em qualquer outro contexto, o fanatismo sempre vai ser desconfortável, sempre vai ser o desprazer. Então, eu não preciso na paixão arrumar alguém que entenda de Kant ou que entenda de Schopenhauer ou que tenha lido Shakespeare. Eu preciso na paixão arrumar alguém que para longe de qualquer racionalidade é aquela pessoa que eu olho e falo, nossa, mastiga bonito, caminha bonito, fala bonito, anda bonito, pisca bonito, sorri bonito, ou seja, é aquele estado somente de reprodução que biologicamente a gente vê programado. Me veio agora uma história na cabeça de um amigo que não gostava nada de comida japonesa, mas quando conheceu a esposa dele, primeiro encontro deles, ela deu a... Não, vamos num restaurante japonês. Tá bom, nem discutir. Adoro comida japonesa, né? Adoro, foi engolido A seco, mas pergunta que não quer calar, tá com ela até hoje? sim. E É. agora eu tenho certeza, ou ele aprendeu a gostar da comida japonesa, porque a comida japonesa é investimento, ou então agora ele vai toda vez se posicionar e falar, não, comida japonesa não, a gente vai para outro Não, local. agora ele fala na frente dela essa história, todo mundo ri junto e ele não come mais. Então, Exatamente. Mas vai junto, né? vai junto, claro, né? Isso aí é paixão. Isso é igual a minha sogra comigo, bicho. Fala, mas não desgruta, sempre junto ali. Isso é amor. Isso é amor também, é verdade. Pensei em algo que agora, como a gente está falando muito aí da questão de emoções, o Leandro fez a comparação com paixão, dá para fazer alguma correlação também com o vício, para se dizer que o fanatismo, de alguma forma, ele acessa as mesmas vias, estruturas, etc., de um vício para uma pessoa? Também, com certeza absoluta, Ivo, porque lembra que a gente fez até um podcast sobre vício, sobre adicção, que nós falamos um pouquinho sobre a pessoa adicta? Se a adicção, o vício, envolve aquele sistema de expectativa, nós temos também o fanatismo envolvendo o sistema de expectativa. O que acontece quando você tem um status sendo quebrado, que é o que o fanatismo faz? A pessoa fica agressiva. A pessoa reage de uma forma até mesmo animalesca muitas vezes. Você pega uma pessoa que é viciada em drogas e você tenta se colocar no caminho dela em busca daquela droga. O que vai acontecer? Ela também vai reagir dessa maneira. Agressividade, cometer algum ato ilícito que não cometeria em sua consciência. Portanto, também envolve córtex pré-frontal, também envolve sistema límbico, envolve sistema de expectativa e recompensa. Então, esses vários sistemas também são ativados dentro da parte da adicção e também são ativados no fanatismo, sem dúvida alguma. Se você pega uma pessoa fanática e tenta conversar com ela sobre aquele assunto e falando que você... É só falar, eu discordo de você. Acabou, ela vai pra cima, ela vai ficar brava, ela vai te xingar, ela vai fazer qualquer Claro, coisa. discordar é frustrar. Frustrar é acionar a bênula lateral. A bênula Sim. lateral vai inibir a área tegmental ventral, vai inibir a liberação de dopamina. Não tem dopamina, tem sensação de mal-estar e tem tristeza. Né? E já Então eu era. quero ficar próximo daqueles e daquelas que falam exatamente aquilo que eu quero ouvir. Olha que coisa boa. Como é legal você viver numa vida em que as pessoas simplesmente falam aquilo que você acredita, daquilo que você quer ouvir. Então dá muito mais certo, sem dúvida. Sem dúvida, É né? muito confortável, né? Mas agora, uma pessoa fanática, então, daria para a gente dizer que
Como ela tem uma predominância de resposta emocional sobre as respostas lógicas dela, ela tenderia a agir sempre por um lado mais emocional também em situações que não envolvam um assunto específico? Claro, claro, a pessoa fanática ela vai agir igual vai agir qualquer outro animal. Entendeu? Não vai É mudar. um padrão que É ela o criou para ela padrão, mesma. Uhum. porque o que difere a gente é função cortical superior, o fanatismo te inibe, então o animal ele não vai racionalizar, o cachorro não vai pensar nesse momento, não vou comer isso aqui, vou guardar para mais tarde, porque se eu comer tudo agora, mais tarde vai me faltar. Não vou comer esse outro animal, porque esse animal acabou de ter um filhotinho e, portanto, ele precisa criar, crescer e se tornar um grande animal. Não existe essas reflexões. Então, entenda que, biologicamente, tudo nos convida, de certa maneira, para que nós não possamos ter essas reflexões conscientes. E o mercado sabe disso, e o sistema sabe disso também. Por isso que existe muita neurociência no marketing, existe muita neurociência dentro da indústria de consumo, dentro do capital em si, porque é a maneira mais fácil. Então, quando a gente está preso nessas verdades que são frágeis em si, isso automaticamente faz com que a gente, de certa forma, a gente tire tudo literalmente que nos torna Homo sapiens sapiens. E aí a gente vai cair nesses argumentos que nós já discutimos em outros momentos. A gente vai ficar funcionando de maneira subcortical. Então é a minha verdade. É aquilo que eu acredito. É a maneira que eu penso. É o meu jeito de não, eu penso assim, é o meu direito. Né? Então é um risco que se corre. Por quê? Porque eu vou ter que sentar e discutir depois com o meu peixe. Porque aí a gente vai ter ali, de certa maneira, estruturas semelhantes para a gente conseguir dialogar. E aí você já viu, Ivo, algum grande investidor falando assim, nossa, semana passada apostei tudo nessas bets. Apostei tudo nesses jogos online. Claro que não. Porque essa pessoa criou um padrão para ela mesma, entendendo que ela não vai sobreviver de pequenas cargas de dopamina com esses jogos, por exemplo. Mas as pessoas sobrevivem, né, Diogo? Quem não tem essa Sobrevivem. reflexão. Então você perde 500, É, aí quando você ganha R$ 10, você tem a motivação, a recompensa e você quer continuar jogando, e você vai perder perfeitamente. mais 500, daqui a pouco você ganha mais R$ 10, daqui a pouco você perde mais 500, ganha mais R$ 10, ou seja, você não tem É, qualquer reflexão consciente, porque a frustração foi substituída por um pouquinho de sim. dopamina e você vai querer mais. Tanto a gente sabe disso que basta ver o mercado hoje das apostas. Como é que eles têm funcionado? É o mercado que mais cresce, isso está claro. Inclusive, se quiserem patrocinar aqui o nosso podcast, estamos à A, a, disposição, tá bom? a Leandro Bet aqui, cara. O Leandro levantou a camisa ali já, né? Né? Bet me. É um tanto Bet me. quanto preocupante essa minha fala, né? Eu acabei de criticar e estou Sim. aqui. É estranho isso, me perdoem, viu, gente, nesse Mas, momento. mas segundo a neurociência, quando é pra gente, pode, né? Ah, não, Os então outros que é tudo bem. difícil. Pois É. é. É para os outros, né? É. Cara, olha só, eu tô pensando em outro contexto que agora é mais do extremo, tá? Vamos pegar, por exemplo, O falar do fanatismo fanatismo. já é o extremo, tá, Ivo? Só para deixar Não, claro mas aí. o extremo do extremo, aquelas pessoas que Ok. chegam no ponto de se explodir ou de matar outras pessoas, etc. E pegar o campo de terrorismo, por exemplo, que é uma área. Vou entrar nela porque a minha esposa estudou sobre isso há muito tempo. O Uhum. terrorismo, eles usam muito a questão do pertencimento, né? Ou seja, a Do pessoa grupo. ter um senso de identidade, pertencer a um grupo. Então, pega lá aqueles jovens que em casa o cara não tem diálogo, é muito ruim, se afasta, os pais não conseguem conversar, é sempre porrada, pancada, etc. Ou como é que eles falam no Brasil? É pau, tiro e bomba, sei lá, uma coisa assim o tempo todo. E eles utilizam disso para se aproximarem, então, e criar esse senso de grupo, né? De, cara, vem pra cá que você vai ser acolhido, vai ter o pertencimento. Quando a gente fala do fanatismo no conceito de esportes, do conceito político, esse conceito ele é válido também? Ou seja, a pessoa não está indo só porque ela gosta, mas porque ela vai ter também a questão do pertencimento, mesmo sendo política? Claro, até porque existem pessoas que buscam, né? A gente já tem na nossa biologia essa necessidade de buscar as nossas tribos, né? A adolescência faz isso demais. Por isso que a gente tem que ter um certo cuidado quando a gente dá identidade para o adolescente no momento em que ele está em busca de identidade, né? Por exemplo, um adolescente que está ali buscando uma identidade em si, qual grupo, a quem eu vou pertencer, quais grupos eu vou pertencer. Aí você chega ali e começa a atribuir identidades ou acusações para esse adolescente, nem mesmo que ele não seja, por exemplo, você está usando isso, está fazendo isso, você está jogando de bandeja para ele aquilo que ele está em busca, que é a identidade. E isso é um perigo em si, né? Então, não difere.
né? A gente vai em busca, a gente tende a buscar essas tribos em si, esses grupos, até porque por meio do grupo eu tenho um certo conforto, porque vai recrutar só áreas que já estão consolidadas no meu cérebro. Essa é a primeira questão. Então, toma ali dopamina nesse cérebro. E por meio do grupo, inclusive, a resposta ela é do grupo, ela não é minha. Você tira um pouco essa questão de autorresponsabilização. A gente sabe cientificamente hoje que decisões tomadas, a gente tende inclusive a tomar decisões que vão contra as nossas verdades ou as nossas próprias ideologias quando a gente está em grupo. Então, o mecanismo em si ele vai ser muito semelhante, né? Ele vai ser uma característica muito, muito semelhante, sem dúvida alguma. Que é a famosa roupa nova do imperador, né, Leandro? Aquela história infantil, mas que não é tão infantil, que quando o imperador estava completamente nu e todo mundo falou, nossa, que roupa linda, que roupa linda, que roupa linda. Ninguém teve a coragem, fora uma criança, de falar, não, o imperador Exato. está nu. E isso vários estudos mostram para nós Ia que... depender de como o imperador tivesse também, ele podia estar bonito também, pô, tá tudo bem. Segue a Exatamente, vida, né? exatamente, Não, exatamente. tá, não ia tá não, Não, cara. pra mim também não, pra mim também não. A gente tá falando da criação, gente. É um processo, isso é gênese, Tá. tá bom? Vamos E aí lá, você cai, voltamos. e aí você cai nessa que o grupo é muito importante. Então você não precisa ir muito longe, Ivo, para terroristas lá do Oriente Médio, por exemplo, ou outros lugares. Aqui no Brasil mesmo, você pega pessoas desprovidas materialmente nessas comunidades, o que o grupo faz? O grupo fornece para ela, às vezes, um bem material que ela nunca ia ter por conta própria, fornece para ela uma proteção que ela não tem, uma segurança que ela não tem. Como aquele cérebro imaturo vai reagir? Identidade, né, Diogo? Isso para mim é uma das coisas mais Identidade. fortes. A gente está o tempo todo Sim. em busca de uma identidade social, né? Então, quando a Por isso gente que tem eu. essa sensação de pertencer a um grupo, isso influencia, inclusive, essa neurobiologia do próprio fanatismo, e isso faz com que você tenha lá Sim. todas essas ativações de todas as áreas que a gente já viu. Por isso que a gente não consegue, eu sempre comento que qualquer fuga que nós tenhamos hoje para a gente viver isolado, para que nós possamos viver sozinho, isso vai ser sim patológico. A gente quer buscar grupos. Eu acho que a sabedoria é que nós possamos entender que existem outros grupos e que é preciso lidar com a diferença, porque em nome do fanatismo a gente está vivendo coisas terríveis, inclusive no nosso país, associada à homofobia, à transfobia, a machismo, a sexismo, a várias questões que a gente vai precisar discutir sim, mas isso por quê? Porque a gente também está criando essas representações que faz com que a gente vire bicho, literalmente. Não que nós não sejamos, mas a gente é um bicho um pouquinho mais domesticável, né? Pelo menos devia ser do ponto de vista biológico. Então, se a gente não considerar, a gente vai ter problema. E eu lembro bem, Leandro, numa das aulas de de psicologia quando eu estava fazendo ainda pós, falaram uma coisa muito interessante, que a nossa tendência é sair de um fanatismo e migrar para outro. Exatamente. E não consertar aquela sociedade fanática que nós temos. E hoje nós estamos criando um outro fanatismo, não tem dúvida alguma. Sim, Em que basta a gente você olhar a nossa volta, né, Diogo? em que você tem vários grupos que não podem ser mais contestados, em que você não pode ter mais nenhuma contestação de uma opinião X. Exato. Isso não é um desrespeito. Se alguém vem aqui e conversa comigo dentro de uma consulta, por exemplo, sobre será que eu vou fazer o tratamento X porque eu tenho medo? Isso não é um desrespeito. Claro. É uma construção de ideias. Então nós não podemos ter esse fanatismo basear e depois migrar para outro fanatismo. Não, agora eu era aquilo, eu vou para o extremo oposto. Não. Talvez esse caminho do meio seja o mais importante que nós consigamos trilhar. Os estudos mostram que é normal, né, Leandro, você ativar, por exemplo, a tua amígdala cerebral quando você tem contato com coisas que não pertenceram à tua criação, por exemplo. Sim. Agora, uma pessoa bem criada, ela também ativa o córtex pré-frontal para julgar isso. Opa, não tem que agir de uma forma agressiva nesse contexto. Eu não tenho que xingar essa pessoa pela cultura dela. É impossível nós, seres humanos, termos contatos com todas as culturas. Não tem como ter isso. Se não vai um alemão lá do interior da Alemanha, não tem como pensar como é um brasileiro no interior do Nordeste, vamos supor. Não tem. Mas agora o respeito que nós criamos entre seres humanos faz com que essas pessoas não se agridam.
Não se matem por causa disso, porque o córtex pré-frontal também vai ativar julgando que é um ser humano, merece respeito. Exato. O É o o isso aí. córtex pré-frontal nos possibilita, inclusive, criar regras, né, criar normas, criar conceitos, a gente já discutiu isso em outro momento. Graças ao córtex pré-frontal, a gente consegue discutir ética. Graças ao córtex pré-frontal, a gente consegue discutir moralidade ou moral em si. Eu até comentei, se eu não me engano, nas nossas últimas conversas, que a gente conseguiu, e eu sou professor de ética, eu ministro aulas de ética na Universidade Católica, aqui em Brasília, e as pessoas muitas vezes me perguntam até por quê, né, mas por que que a gente discute ética, por que que a gente precisa de ética? Antes de tudo, biologicamente a gente discute antes porque nós temos uma estrutura que nos possibilita. Leões não discutem ética e outros primatas não humanos não discutem. Nós discutimos. Mas antes de tudo, discutimos éticas e criamos ética para que nós possamos nos relacionar com quem a gente não ama. Por quê? Porque com quem a gente ama, a gente não cria código de ética. Com quem a gente ama, a gente não cria regras para mostrar como se ama. Ó, Uhum. para se amar, a gente passa por esse passo. Então, essas construções, elas são importantes, e quando nós temos o fanatismo sobrepõe a ética, sobrepõe a reflexão do fenômeno em si, porque a ética ela não está preocupada com certo e errado em si, ela está preocupada em tentar discutir essa lógica, discutir os porquês. Ela está preocupada, é o pré-frontal tentando trazer reflexões e trazer consciência, porque nós tendemos biologicamente a passar o tempo todo sobre deixa a vida me levar. Então, são essas questões que nós precisamos deixar muito claras e começar a tentar entender o que hoje me causa desconforto. Ou por que que fulano me causa desconforto? Por que quando confrontam as minhas verdades, isso me causa desconforto? A gente tem que conseguir responder essas perguntas. Porque se a gente não consegue responder, alguma coisa está errada. Então temos que ter essa possibilidade de trazer reflexões conscientes sobre essas argumentações. E isso nos tira do fanatismo. Porque senão a gente se ofende com qualquer coisa, né? O Oriente, o budismo tem uma frase que eu acho muito interessante, que eles dizem o seguinte, que a ofensa é como se fosse uma brasa, né? Ela pode até te machucar, mas 100% das vezes ela machuca quem que está arremessando, né? Ou seja, quando a gente conhece, quando a gente traz o princípio da filosofia do Oriente, quando a gente discute o conheça a ti mesmo, conhecer a ti mesmo, ou o pleonasmo conheça-te a ti mesmo, isso faz com que esse fanatismo ele seja reduzido. Porque biologicamente a gente vai sim tender ao fanatismo. Biologicamente eu vou querer, eu sou Flamengo, você é Palmeiras, mas na verdade eu sou Palmeiras, tá? Meu exemplo foi meio infeliz, mas biologicamente eu sou Palmeiras e você é Flamengo em si, eu preciso entender por que que você mexe comigo. Por que que o fato de você torcer para outro time, por que que o fato da tua opinião política afronta a minha em si? São questões que, se a gente não conseguir, por que que a tua crença religiosa ela fere a minha? Por que que ela me causa desconforto? São esses pensamentos que fazem com que nós possamos, por exemplo, ter uma vida um pouco mais harmoniosa. Porque na ausência deles, está acontecendo agora. A gente vê como é que está Israel, a gente vê como é que está lá a Ucrânia com a Rússia. Tudo isso também está pautado no fanatismo. Também está pautado em ocitocina, em dopaminas egoístas, sabe? Então, é dentro desses conceitos. E aí você olha para todo esse contexto, Leandro, você nota que se as pessoas conseguissem ser um pouquinho mais equilibradas, tudo fluiria um pouco melhor. Muito melhor, na verdade. Porque hoje, infelizmente, nós temos a validação de certos fanatismos. E esse é outro problema, Sim, em que você tem um comportamento repetitivo. Não, você só precisa ser aceito socialmente. Por isso que você não tá levando bem esse comportamento. Na verdade, não. Na verdade, essa pessoa ela tá entrando num vício, entrando num fanatismo, seja ele comportamental, seja ele sexual, seja ele qualquer coisa. E daí a pessoa, nossa, tô tão deprimido ou deprimida, tô tão ansiosa, mas por que será? Porque alguém validou um comportamento que não tá normal para você, que não tá normal. Você precisa sair desse comportamento. Só que aí é muito gasto de energia. Você criou o claro. padrão
Você criou esse conectoma mostrando que o correto é você, por exemplo, beber todos os dias. Como que você vai ganhar força para sair disso, desse fanatismo da bebida? Você vai ganhar força no momento em que você der um significado para estar sóbrio. Você der um significado para poder desempenhar sem a bebida, por exemplo. Se as tuas representações são só essas, né, por isso que isso causa desconforto, por Sim? isso que a mudança de hábito ela é tão difícil. Se as minhas representações atravessam somente esse contexto, se a minha perspectiva, porque assim, se toda a minha vida ela circunda nesse lugar, e por isso que a gente tem que ter cuidado, eu não posso retirar isso de vez, se eu trago isso por uma visão de paciente em si, eu não posso retirar de vez, porque muitas vezes aquilo é o que o paciente tem, é naquilo que ele se sustenta. Né? Sim. Igual as pessoas falam, agora estamos criando vacinas para que nós possamos lidar com as pessoas que fazem uso de droga, e agora ninguém vai mais usar crack, ninguém vai usar mais cocaína, ninguém vai usar não sei o quê, como se isso resolvesse os problemas que nós estamos enfrentando hoje na nossa sociedade, na nossa cultura em si. Não resolve, eu preciso entender qual que é a representação disso na vida. A gente tem que parar com essas intervenções paliativas, essas intervenções rasas, e conseguir trazer contexto. Se a gente não traz contexto, não funciona. Claro que não E essas funciona. pessoas, Leandro, elas vão migrar para outro vício. Não vai Claro, adiantar. Se claro. você não tem uma resolução terapêutica, de fato, em que elas entendam o que é o vício, em que elas entendam o prejuízo que está causando e o significado de não ter aquele vício, e que elas não mudem nesse sentido, esquece. Elas vão migrar para o jogo, elas vão migrar para o sexo, elas vão migrar para qualquer coisa, golpes Pornografia, financeiros, pornografia, o que esporte, for. esses jogos de aposta, é Que isso, for. é É claramente. isso. Ouvindo vocês falar, eu lembrei de tem um ditado E que ele aí, é Ivo, super... tudo bem? Tudo. Tudo bem? Cara, eu fico aqui só ouvindo e aprendendo com vocês, né? Porque não dá pra discutir com vocês dois, não. Pode, até deve. Não, pode, deve. Sabe, tem um filósofo francês chamado Voltaire, que ele fala que, Sim. como é que é? O fanatismo para superstição é como o delírio para febre, né? Ou seja, aquela forma exacerbada ao extremo que faz acontecer tudo aquilo que difere da sua realidade ou do que deveria ser a sua realidade. E Exatamente. só pegando um ponto aqui, Leandro, como você falou da questão aí de Oriente, que é a parte que, putz, aí pega muitos assuntos que eu gosto por aqui, de ditados budistas, etc., eu acabei correlacionando então, ou tentando correlacionar um pouco do fanatismo com a questão de meditação. Como a gente sabe que na prática, cara, quando eu falo de meditação, a gente está falando de aumentar a atividade ali no pré-frontal, de uma forma proposital, que você Também, né? direciona, dá para se falar então que a meditação, ela ajudaria de uma certa forma a diminuir o nível de fanatismo de uma pessoa, Sem isso dúvida. começa a ter mais atividade ali no pré-frontal, isso tenderia a criar ali algum tipo de neuroplasticidade, que essa pessoa se envolvesse menos com causas desse tipo, então? Sem dúvida, sem dúvida. Né? Inclusive é muito difícil a gente ver monges fanáticos, né? Boa. Por quê? Porque antes de tudo é o despertencimento, né? O fanatismo te acorrenta, o despertencimento te liberta. Então, sem dúvida, né? Sem dúvida é algo aí que vai nos auxiliar demais, exatamente biologicamente traz essas questões. Você aumenta a função cortical, você aumenta a região pré-frontal, e isso te traz razão. Isso te traz reflexões, você fala, não precisa ser dessa forma. Isso te traz mais conhecimento, isso te difere de outros animais, te deixa menos primitivo, né? Então, sem dúvida. Legal, a gente vai até puxar um podcast qualquer dia desses aí para discutir um pouco mais, de uma forma séria, a questão de meditação, né? Não da forma que é tratada hoje também, porque em Isso muitos aí. lugares e para pessoas virou quase um tipo de fanatismo, né? Onde só se existe um tipo de meditação e onde ninguém está olhando que, na verdade, essa forma exacerbada de se falar sempre de meditação, da mindfulness, só meditação, só mindfulness, etc., está levando muita gente a quadros piores de ansiedade, de depressão, etc., né? Porque a pessoa busca uma meditação esperando ter uma melhoria e, de repente, ela não consegue meditar. Ou seja, os sintomas todos vão piorar e ninguém fala disso também, que é algo E o super modismo é importante, um né? fanatismo, né, Ivo? Exatamente Sem isso. dúvida. O modismo é um fanatismo. É o que eu ia trazer agora. Pô, galera, acho que fechamos super bem. A gente sempre fala que vai discutir 25, 30 minutos aqui, a gente consegue dobrar Não dá, nossa né? meta. Não dá. E aí o Leandro voltou aqui então e lascou, porque a gente tem que cortar só para não entrar em filosofia, senão vamos fazer podcast de 3 horas aqui, cara.
Eu acho que a gente podia fazer um depois mais simples e respondendo a seguinte pergunta: o que é a vida? Estou à disposição para a gente Opa, aí, poder discutir. Boa. aí o Sim, Leandro vai cara. competir com aquele discurso dos ditadores lá, 8 horas de discurso, 10 horas, Não, tranquilo, né? e não vou chegar em lugar nenhum. Fique tranquilo. Mas eles No também não, dia, eles isso também no não. dia mais simples, né? Do Leandro discutindo isso com a gente, pô. Não, mas eu estou bem equilibrado. Eu senti que eu consegui inibir bastante alguns distratores. Tô de parabéns. Boa. Tá bom, tá bom. Pô, pessoal, acho que é isso. Conseguimos falar aí de cabo a rabo, no meu ponto de vista, com relação a estruturas, como acontece, por que acontece, pegando o fanatismo no lado político, no lado religioso, no lado de esportes, etc. Foi bem legal. Então, por aqui eu já vou encerrando, e aí depois já vou deixar um recado para vocês aí. O Leandro tá vindo com o nosso 15º livro já, que ele, cara, nunca vi um cara conseguir escrever tanto livro em tão pouco tempo. Tem E eu dois, tô no tem meu dois primeiro. É. ainda. Cara, eu tô há 2 anos no mesmo livro escrevendo. Você fala com o Leandro até raiva, cara, porque você fala, e aí? Não, eu terminei aquele lá já, eu tô no segundo depois dele, em Não, tem dois produção. saindo Então, agora, são dois. Tem um de Anatomia Sistêmica, que está pronto, na verdade, ele deve sair agora, no meio de novembro, e tem um que sai agora na próxima semana, segunda-feira, né? O lançamento vai ser na livraria Leitura, mas depois a gente passa as informações aí. Tá boa, e é saindo. tudo assunto. Não, são todos assuntos simples de discutir num É livro, bem né? tranquilo, exatamente. É É, bem tranquilo. Bem de boa, né? neuroanatomia, quase nada, E quando cara. você toma algumas coisas, então isso auxilia, né? Então, normalmente você intercala fluoxetina com Rivotril, sertralina e... Brincadeira, gente. Deixa o médico falar. Diogo, fala que não pode automedicar. Explica aí, só pra gente ter um Não se respaldo. automediquem e o Obrigado, Diogo. remédio não vai resolver a tua vida. Exatamente. É. Daqui uma semana vaza a receita do Diogo pro Leandro, né? Na É, internet. vai ser um laudo falso, hein, pessoal? É, daqui um... Esse negócio de laudo falso, eu preciso ficar quieto. É, É. vamos lá. Vai falar alguma coisa, Ivan? Cara, vou fechar do meu lado já. Então, obrigado, pessoal. Vocês estão ouvindo a gente. Nos ouvimos daqui a alguns dias, então, no nosso próximo episódio. Obrigado por estarem aqui. Aproveitem para seguir a gente por lá, mandar suas dúvidas, opiniões, enfim, críticas, tudo aquilo que for útil. Crítica a gente não costuma ler, né? Vocês colocam, a gente não dá nenhum joinha, mas o resto a gente responde. E vocês Olha nos o encontram. fanatismo aí, né? É quase nada. Seguro frontal. Vocês nos encontram lá no nosso YouTube, no @cerebrando, ou então lá no nosso Instagram, @podcastcerebrando. De novo, obrigado. Nos ouvimos então em alguns dias por aqui. Valeu, tá com você, Leandro, nosso escritor, neurocientista, cara que mais escreve livros no Brasil, eu acho, hein? Vai pro Guinness, cara. Eu não sei se isso é legal ou se isso é ruim, né? Mas enfim, eu falo que eu escrevo para não ficar falando sozinho. E eu tinha e sempre tive um medo muito grande da vida passar e eu não fazer nada, né? Eu não sei porque desde muito novo eu tenho tendências. Qualquer dia desse a gente precisa fazer um podcast para eu trazer alguns textos que eu tinha com 12 anos de idade. É a coisa mais fantástica. Eram reflexões que eu não sei de onde eu tirava, talvez de outra encarnação, não sei. Né? Então eu sempre tive A- tendência a reflexões inúteis, talvez, mas estamos aqui, Aquela né? sua, agora eu preciso Não, te que é muito cortar, legal. cara. Aquela sua que você queria se aposentar logo, foi nessa idade que você escreveu também? Você sabe, né, Ah, Diogo, que o sonho do Leandro era se aposentar Se rápido. aposentar rápido, cara. gente, mas a aposentar é uma coisa tão massa, né? Vamos ser sinceros, gente, é uma coisa legal demais. Eu sempre imaginei, eu acho que a gente podia nascer aposentado já, né? E aí a gente teria tempo para boas leituras, para bons filmes, bons encontros, porque a gente fica servindo ao capital é difícil, mas fazer o quê? A gente está inserido nele, né? Mas enfim. É isso, pessoal. Então, eu agradeço muito e sempre digo que para a gente é uma satisfação imensa que vocês possam estar aqui conosco, que vocês possam, de certa forma, se distrair um pouquinho. Tem gente que manda mensagem e fala: eu vou tomar um café da manhã, eu já escuto vocês. Quando eu estou indo para casa, na academia, tem várias pessoas que me marcam nas redes sociais também, quando estão escutando os nossos podcasts. Pode ter certeza que isso é uma injeção, inclusive, de dopamina para a gente, né, para que a gente possa continuar, para que nós possamos discutir essas temáticas que muitas vezes são discutidas numa ideia tão, eu diria, muitas vezes superficial ou com muito mito, e a gente tenta trazer isso para vocês de uma forma um pouquinho mais descontraída, com um pouquinho mais de biologia, as filosofias, porque eu creio que a filosofia também nos possibilita essas reflexões,
Então, agradeço demais, espero que nós possamos continuar aqui, discutindo outros temas. Qual vai ser o próximo? Apertei o botão aqui, não sei como sozinho. A vida como ela é. Talvez isso para Freud pode ser uma necessidade muito grande de fuga, de tentar sair desse lugar. Para psicanálise não existe o acaso, mas isso é totalmente inconsciente. Se é inconsciente, não sou eu. Muito obrigado e um ótimo dia, ótima tarde, ótima noite a todos e todas. Pode ser o seu subconsciente, no caso, né? Eu não sei o que é subconsciente. Não, Subconsciente, eu também não sei, subconsciente então- é princípio de infarto, né, Diogo? Pô, é o pré-sal. quase isso, não, né? é o pré-sal do inconsciente. Vocês não aprenderam isso É o na aula, pré-sal. cara? Cara, não, tchau, Ainda ô, não. Ivo, eu vou saindo aqui. Diogo, pode despedir, valeu. Muito obrigado mais uma vez, pessoal, por estarem conosco nesse episódio do Cerebrando. Como dizia Nietzsche, o fanatismo é a única forma de força de vontade acessível aos fracos. Portanto, hoje nós falamos sobre fanatismo. Espero que tenham gostado dessa temática e estaremos no nosso próximo episódio do Cerebrando com mais temas importantes para a vida e para tudo que se é necessário. Valeu, pessoal. E Um grande outros- abraço a todos. Outros sem qualquer importância alguma, mas ainda estamos aqui. Também, porque a vida tem que ser leve. Valeu, pessoal. Até O mais. pessoal só não pode descobrir que a gente vem gravar o podcast pra desestressar, né? Os três aqui. O pior que é verdade. O pior que é verdade, tá, pessoal? Valeu. Valeu.